Já tava voltando, achando que tava bloqueada também para fazer live. Deu um erro aqui. Mas agora deu certo. Tô aqui no escritório do Ítalo e do Arno. Obrigada a vocês dois. E convidei o Ítalo para fazer uma live, né? Afinal, ele tá proibido, tá bloqueado, né? Para fazer live. Mas quando ele entra como convidado, funciona. Então eu vim aqui para uma salinha separada da dele pra não dar interferência. Ó, ele entrou. Entrou e já solicitou. Tá entrando. Vamos falar de educação. Fala, doutor Ítalo. Opa! Foder comigo. E aí? E aí, E aí, Ética? Beleza? tudo bem? Quanto tempo? Vamos ver se o Instagram não zoou a nossa live aqui, né? Tu sabe que o pessoal já tá... Hã? Quê? Não, você não sabe, eu tentei entrar e deu erro. Falou, erro na transmissão, erro na transmissão. Aí eu saí do Tá. Wi-Fi e consegui. Você vai ser bloqueada daqui a pouco, hein? Cuidado. É bem Cuidado. capaz. Então tá. Obrigado, hein, Fabião. Não, obrigada a você, Cris. Agradeço. Me conta uma coisa. Seus Claro. dois últimos posts são sobre educação. Foram mesmo. Exatamente. E esse último de agora, que está no feed, fala dessa geração soft, né? Fala mesmo. Eu o queria último, saber. é o último, exatamente. O último fala sobre isso. Então, vamos falar disso. Me conta o que está acontecendo, né? O que aconteceu para essa geração ficar tão soft assim que não sabe nem educar filho? Então, Isabel, eu acho assim que sobre essa questão de educação, tem uma certa pretensão, sobre certos aspectos, uma certa pretensão assim de quem se propõe a falar desse assunto, né? Então, na verdade, eu não estou falando exatamente ali sobre educação ou métodos eficazes ou ineficazes. É mais um diagnóstico muito preciso, olhando assim o estado de coisas. Então, o que está dito ali naquele post? Naquele post está dito o seguinte, olha só, primeiro uma crítica. É uma crítica assim, frontal, real, enfim, e sem nenhum tipo de atenuante, aquela ideia de que fala que as crianças têm que ser os protagonistas da educação. Ora. Como que um sujeitinho, um serzinho, né, desse tamanho, pequenininho, e que se a gente olha antropologicamente para ele, ele não tem a vontade desenvolvida por definição, né? Uma das coisas que define a imaturidade é ainda um mau uso ou um não uso da vontade. Ora, para que servem os pais na educação ou os cuidadores? Os pais ou os cuidadores, eles servem como que vontades auxiliares. São vontades que é como se fossem aquelas estacas ao lado daquela planta, daquela árvorezinha pequenininha, que não sabe, né, que direção seguir. Se você deixa sem aquela estaca lateral, o que acontece com a árvore? Ela tomba, entorta, o vento bate, ela cai. O que são as criancinhas se não isso, coitadinhos, né? São sujeitinhos que dependem do nosso amor, dependem do nosso cuidado, dependem, sobretudo, da nossa visão de mundo para que eles possam continuar caminhando. Então, quando a gente olha para uma criança e fala o seguinte, ela vai ser o protagonista da educação. É claro que isso soa bonito, né? Isso vai naquela esteira das ideias de liberdade, né? Então, claro, a gente não é autoritário, logo a gente respeita a liberdade dos nossos filhos. Ora, liberdade, por definição, não é a capacidade que você tem de escolher qualquer coisa, né? Então, eu sou livre, eu vou entrar aqui na jaula do tigre faminto. Olha, meu filho, isso não é liberdade, né? Isso é tonteira, isso é suicídio. Você não vai fazer isso, você não tem capacidade de escolher ainda. Liberdade eu sou livre. Papai, eu sou livre, eu vou brincar com essa cobra venenosa aqui. Olha que bonitinha essa cobra, ela tem um chocalhozinho no rabo, então eu vou brincar com ela. Olha, nenhum pai sensato vai achar que isso é liberdade. Quando a gente põe os exemplos, né, tão grosseiros e extremos quanto esses. Qualquer pai sensato vai falar assim, olha... Não, claro que não. Meu filho não vai entrar na jaula do tigre faminto. Meu filho não vai brincar com a cobra venenosa que tem um chocalho. Meu filho, ele não vai botar o garfo na tomada, né? Porque ele não vai fazer isso. A gente protege nossas crianças. Ora, quando a gente está pensando em exemplos absurdos como esse, ninguém duvida que o protagonismo é só uma figura de linguagem. A criança ela não pode ser protagonista da educação dela porque ela não tem recursos para tanto.
né? Ela não tem recursos Perfeito. para tanto. E se a gente chega e traz exemplos mais reais, aí as pessoas começam a enxergar como elas têm feito isso na vida, né? Por Claro. exemplo, meu filho não gosta de fazer educação física. Ele não gosta, eu vou respeitar. Então, essa que é a coisa. Então, é de permissividade em permissividade que a gente constrói criaturas moles, criaturas fracas, criaturas ansiosíssimas, né? Uma das fontes da ansiedade no nosso tempo é essa falta de limites e barreiras claras, né? Quer dizer, quando a gente fala limite, a gente está falando um conjunto de ordens. A gente está falando isso. A gente está falando o seguinte, olha, o papai e a mamãe, eles, o cuidador, o pai, a mãe, o professor, eles servem para ser vontades auxiliares, para te ajudar nessa faculdade profundamente humana chamada liberdade. A liberdade, né, Isabel, como a gente sabe, ela não é a capacidade de escolher qualquer coisa, ela é a capacidade de escolher o bem, o melhor em cada caso, né? Então é óbvio, é só assim que a gente alcança a liberdade. Uma criança que ela não é treinada no exercício do amor paterno e materno, de ajudá-la a escolher e olhar o mundo, ampliar sua visão do que é bom, do que é o bem, essa criança ela não vai conseguir exercer a liberdade, evidente. Né? Ela não vai ter liberdade, ela vai ter ou apatia ou libertinagem. Né? Apatia é não sei escolher nada. Libertinagem é escolher qualquer coisa sem entender que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia clara entre as coisas da vida. Ora, certas coisas são melhores que outras, certas coisas são certas, outras são erradas. Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Só que acontece, aí que você falou da geração soft, que é como nasce a pergunta aqui, né, na nossa live. Quando você fala da geração soft, eu olho com muito mais rigor, na verdade, para a nossa geração, para mim, para tudo, que para os nossos filhos, né? Sim. Então, quando eu falo de geração soft, eu falo da gente. Como a maior parte da nossa geração ela é soft, ela não tem claro, isso é uma coisa que a gente precisa falar a todo instante, assim, falar, olha pai, olha mãe, olha professor, olha chefe, deixa eu contar uma coisa para você, que tem 30, 40, 50 anos, né? Deixa eu te falar uma coisa, bicho, você é autoridade, não tenha medo de falar isso, entende? A autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é assim, ó, eu não respeito nada sobre você, e você vai fazer tudo que eu quero. Autoridade não é isso, isso é autoritarismo. A autoridade é o seguinte, cara, esses bichos tudo depende de mim. Eu tenho que, entre muitas aspas, subir nas tamancas, entendeu? E assumir a responsabilidade, cara. Entende? Olha, uma coisa que pai e mãe odeia falar. Né, Isabel? Assim, falar, olha, não, eu respeito a liberdade do meu filho, ele vai escolher o que ele quiser. Mas o que tá no fundo é o seguinte, cara, eu não aguento a responsabilidade de ser culpado depois por um certo destino do meu filho. Ora, isso é função de pai e mãe, cara. Não sei se você sabe disso, assim. Você tá vendo uma coisa errada, você tem que falar com cuidado, com carinho, você tem que apontar. E depois se der errado, olha, vou te falar, a responsabilidade é tua mesmo. Ora, isso não é ser pai e mãe? Isso não é ser pai e mãe? Isso é a responsabilidade de um chefe, de um líder, né? Um líder militar. Não, vamos atacar pelo flanco esquerdo. Aí atacou pelo flanco esquerdo. A tropa perdeu. Falei, olha, meu filho, a responsabilidade é tua, você tá entendendo? Só que imagina não, se o líder militar falar assim, não, vamos fazer aqui uma conferência e eu quero saber a opinião de cada soldado. Soldados, o que vocês acham? É pelo flanco esquerdo ou é pelo flanco direito? Falei, olha, o problema é o seguinte, o soldado está lá no pátio de fábrica, coitado. Ele está no chão, ele está no front. Ele não tem o big picture, entendeu? Ele não tem o big picture. Ele não vai tomar a decisão com todos os elementos na cabeça. É sempre uma decisão, ora, assim, superficial, periférica, recortada, como a da criança. Uma criança, isso é uma coisa, Isabel, assim, eu já atendi famílias que era muito engraçado. Imagina só, né, que dois adultos, né, você e seu senhor, né, vão decidir agora, agora não sei se a gente se muda do Itaim para, sei lá, uma cidade satélite de São Paulo. E aí, imagina que vocês chamam para essa conferência de decisão o seu filho de 4 anos, 5 anos. Bernardinho, o que você acha de papai e mamãe? Então, temos aqui uma conferência familiar e estamos pensando em nos mudar agora. O que você acha, Bernardinho? Você acha que você vai, né, você vai fazer novos amigos e você vai se adaptar? O que o Bernardinho acha? E vamos valorizar a opinião do Bernardinho. Olha, Isabel, isso é uma tirania. Isso assim, é de uma tirania, é de uma vileza terrível. Porque a criança ela não tem capacidade de arcar com as consequências dessa decisão. Não conhece o mundo o suficiente ainda, né? Não tem repertório para decidir. Pois então, a gente só pode implicar nas decisões, a gente só pode implicar na tomada de decisão aqueles que são capazes de arcar com as consequências dessa mesma decisão. Isso é princípio de vida.
né? Porque se você implica na tomada de decisão alguém que não pode arcar com as consequências dessa decisão, o que acontece se essa decisão for um naufrágio, né? Vai For culpar uma a criança? tragédia? Olha, Não faz sentido. isso não faz sentido? Então, se a criatura não pode arcar com a responsabilidade, ela não, né, das consequências, ela não pode arcar também com a tomada de decisão. Mas isso é uma coisa tão óbvia, né? Isso é uma coisa tão óbvia. Parece muito óbvio, mas não é, né, Doc? Porque, na verdade, muita gente ainda trata a criança desse jeito, né? Tem aí até teorias que dizem que é melhor tratar a criança assim. E no final das contas, o adulto começa a tratar a criança como se a criança fosse um adulto pronto para essa decisão. E então vira para a criança e fala: mas você que escolheu, foi problema seu, a culpa é sua. E começa a culpar a criança. Claro. Olha, isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Eu vou te falar que eu trabalhei em multinacionais e eles dão curso de liderança, né? Então, olha, quando você é líder de uma turma ali, 10 pessoas, sei lá, tem 2 estagiários, 3 analistas, qualquer coisa assim, e se eles erram, a culpa é sua, porque você não ensinou eles a tomar essa decisão. Tá bom. Vai. Então, quem trabalha em multinacional sabe disso, mas não transporta para casa, né? Na casa, isso também funciona. Exato, exato. Então, assim, isso é uma coisa muito... Agora, olha, a gente está falando de criança, né, meu Deus do céu? Como você vai implicar a criança numa coisa desse tipo? Assim, você não dá para fazer isso. Então, quando eu escrevo esse post lá, falando assim, olha, essa coisa de protagonismo das crianças, isso aí é coisa de pai soft, né? É claro que ali está sintetizada uma ideia muito mais ampla. E o pessoal da disciplina positiva, eles foram para morrer com esse negócio. Para morrer com esse negócio. A disciplina positiva, como fundamento, ela é 100% equivocada antropologicamente. 100% equivocada antropologicamente. O que não significa que ela não tenha ferramentas ali que possam ser usadas. Claro que tem, né? Na verdade, isso é uma das características das filosofias contemporâneas. Elas são erradas na base, no fundamento, mas tem umas sacadas de técnica que dá para usar, né? Então, essa é uma das grandes questões da disciplina positiva, e por isso que o pessoal da disciplina positiva fica para morrer comigo, né? Porque eu falo, olha, você tem uma visão antropológica do bom selvagem. Isso aí é Jean-Jacques Rousseau, você tá entendendo? A cabeça do pessoal da disciplina positiva é uma cabeça assim, ó, cafona, século XVIII, cafona, do jeito que nem filósofo é. Eles nem sabem onde eles estão bebendo a fonte deles. Mas assim, a questão é a seguinte, ó, Jean-Jacques Rousseau, vou te falar, Jean-Jacques Rousseau é um jeito que não vale nada, tá? Depois pega a biografia do Rousseau e leia a biografia do Rousseau. Ele inventa aquela coisa do mito do bom selvagem, Isabel. O que é o bom selvagem? O bom selvagem é assim, olha, as pessoas nascem boas e a sociedade os corrompe, né? Então, qual que é a ideia? É o seguinte, olha, as pessoas nascem boas, a criança nasce boa. Então, o princípio é, eu vou olhar a pureza da criança. Eu vou olhar ali o jeito dela funcionar e vou tentar intervir o mínimo possível e vou tentar eu aprender com a criança. Essa é a ideia do Jean-Jacques Rousseau. Quando a gente fala assim, muita gente para e pensa assim, então, não é assim mesmo? A criança não é purinha mesmo? Fala, olha, calma, meu filho. Né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte, quando fala criança é pura, é evidente, né? A criança ela não tem dentro dela a capacidade de fazer um genocídio, a capacidade de cometer um assassinato, ela não tem a capacidade de fazer perversões sexuais, não tem nada disso, é óbvio que não tem, porque ela é muito pequena. Agora, observe uma criança num parquinho, Isabel, né? Olha, o que late mais alto nas crianças num parquinho é uma coisa chamada egoísmo. Né? A criança no parquinho é brinquedo só para ela, é balancinho só para ela, é mordida, é choro. Fala, olha, é assim mesmo, você tá entendendo? É assim mesmo. A gente não nasce bom, a sociedade corrompe a gente. É muito pelo contrário, a gente nasce inclinado ao mal. Esse é o nome, fomens mal. Assim, a gente nasce inclinado ao mal. E o expediente da sociedade é o contrário. A sociedade, ela tem um elemento chamado cultura. Cultura vem de onde? Quando a gente fala assim, eu sou um homem de cultura, você é uma mulher de cultura. Isso vem da agricultura mesmo. A agricultura, olha só. A agricultura, assim, eu vou cultivar a terra, eu vou tratar a terra, eu vou trabalhar a terra, eu vou plainar a terra, vou arrancar as ervas daninhas, vou arrancar o mato, vou arar a terra, vou irrigar a terra, vou colocar uma semente, aí eu coloco uma semente. Eu continuo cuidando daquele solo para ver se alguma coisa brota.
Tenta jogar uma semente numa terra sem cultura, uma terra que não está cultivada, portanto. Não nasce nada. Não nasce nada. Então, a função da sociedade é uma função cultural. A função da sociedade assim, é fazer justamente só. Todos nós nascemos com uma terra bruta. É pedregulho, erva daninha e terra. É claro que você olha para uma criança, ela é purinha, mas é uma figura de linguagem. Ela é purinha por quê, meu filho? Ela é um bebezinho. Nem que ela queira, ela consegue fazer um genocídio. Nem que ela queira, ela consegue certas perversões que os adultos conseguem. Mas veja, ela tem as mesmas inclinações negativas que eu e você, meu amigo. É só olhar para uma criança. Isso aí é óbvio. Só que, claro, numa escala menor. Numa escala menor. E se ela não recebe esse elemento de cultura, nenhuma semente que caia naquela terra vai germinar. Então é claro que a função de pai e de mãe da sociedade, dos cuidadores, é assim, olha, a criança não tem protagonismo. Quem tem protagonismo é a sociedade, é a cultura. É pai e mãe, é educador. O protagonismo está neles. Só que veja, a gente está contaminado de uma ideia russoniana. Assim, Jean-Jacques Rousseau latindo na nossa cabeça há, 2 séculos. Você está entendendo? Então, é claro, quando você explica assim, ninguém vai falar que é o contrário. Né? Todo mundo vai, puta, é assim mesmo. Fui feito de trouxa. Só que quando você lança um post daquele lá, compactado, tem um monte de gente assim que... Não é isso não. A criança que é protagonista. Olha, não analisou a questão nem um único minuto, né? Essa aqui é a verdade. Muito bom. Eu não sei nem por onde continuar. Eu fiz uma pesquisa uma vez e 75% das pessoas adultas da nossa geração falam que foram criadas com autoritarismo. Tá. E outras 20 e pouco com permissividade. Quase ninguém falando em diálogo, falando num outro caminho, né? Que não fosse permissividade nem autoritarismo. Você acha que é como um pêndulo? A gente estava num mundo de autoritarismo e aí, quando você solta esse pêndulo, a gente tende a ir para o extremo oposto? Pode ser que sim. Eu observo esse pêndulo, Isabel, assim, deixa eu ser um pouco mais... Deixa eu tirar a lupa do macro e botar a lupa no micro, né? Então. Eu fiz o post anterior a esse, do protagonismo, era um post falando assim, ó... Eu não lembro direito do post, mas era assim, ó... Eu até repostei. Dica para educação. Muitos beijos e pouca apurrinhação. Isso, né? Maravilhoso. E aí o pessoal fala assim, isso aí é receita para criar tiranos. O pessoal botou lá. Falei, tá bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? Esse pêndulo que eu vejo, Isabel, eu vejo esse pêndulo não só sociologicamente falando em gerações. Eu vejo esse pêndulo no próprio expediente de uma única família numa geração. Então, olha só, o que eu mais vejo são os pais oscilando entre o autoritarismo e a permissividade. Às vezes na mesma frase. Na mesma frase. É isso, na mesma frase. É muito engraçado. É assim, eu vi isso aí, na mesma frase. Criança na piscina, lá no parquinho. A mãe assim, autoritária. Você não pode fazer isso, porque senão você vai subir agora. Olha, eu vi, era um moleque de 2 anos e meio jogando água num amigo. Falei, vou te falar, jogar água num amigo é a coisa mais óbvia do mundo. Os moleques estão na piscina, eles são 2 pequenininhos, eles não sabem ainda. Bem, estão ali, sacou? Assim, é uma intervenção disruptiva e desproporcional. Falei, olha, você tem uma criança de 2 anos e meio com um amiguinho de 2 anos e meio. Os dois são pessoas que estão descobrindo o mundo, eles estão calculando o mundo, né? Então, é claro, baldinho, mais água, mais amigo, vai jogar água no amigo, né? É a coisa mais óbvia do mundo. Então, óbvio, a mãe pode das duas, ela pode ou deixar aquilo rolar solto, né? Mas o que ela faz? Não, ela faz uma intervenção ali. Essa mãe em concreto fez essa intervenção, né? Uma coisa assim, desesperada, ansiosa. Né? Assim, deu uma bronca no moleque, agarrou o moleque, você vai subir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vi, a criatura, o molequinho, ele não conseguiu reagir. Né? Aí no mesmo movimento, acho que a mãe se sente culpada, porque realmente foi uma coisa assim, meio doida. E aí vai pro outro extremo, assim, ó, dá um beijo, você quer almoçar aqui embaixo, meu amor? Você quer tomar um picolé? Ela fala assim, cara, eu reparei, tomar um picolé, ela fala assim, almoçar, você quer tomar um picolé. Ou seja, ela até inverteu a ordem, ou seja, a ordem do almoço que é, primeiro você almoça, depois come a sobremesa. Ela inverteu. Ela falou assim, não. Então vamos tomar sobremesa antes, vamos comer um picolé. Pra você não ficar, sei lá, traumatizado, triste. Mas que coisa doida, né? Quer dizer assim, vai de um autoritarismo brutal. O que é autoritarismo brutal? É assim, ó. Ela não observou a cena. Absolutamente não observou a cena. Porque se você está observando a cena,
a verdade, você não faz nada. Não aconteceu nada. São duas crianças jogando água uma na outra. Não tinha ainda... Era o outro, no caso, era meu filho, né? Não tinha nada acontecendo. Né? Jogou água. O meu filho José ia jogar água de volta. Uma hora E de tava fato. tudo bem pra eles. Uma hora de Eles fato. iam se Uma hora de entender fato, ali. pode ser que passasse dos limites e um começasse a afogar o outro, mas você faz uma intervenção, separa. E quando eu falei lá, ó, dá beijo e não fica apurrinhando, provavelmente, não estou dizendo que é a regra, né? Mas a melhor conduta ali seria nada, nada, zero, nada. Continuar assim, observando, né? Continuar observando. Continuar observando. Escutar com o coração, né? Prestar atenção no que está acontecendo ali. O que acontece? Os comandos, quando o observador ele é pouco eficaz, né? Quando o observador ele é pouco atento, os comandos são muito inconsistentes. Né? São muito inconsistentes. E é claro que a inconsistência leva a uma desorientação, tanto do pai quanto da criança. Né? É claro. Isso que eu ia falar, quando eu falei que chega a ser até na mesma frase, eu vejo muitas mães fazendo assim. Acho que parou. Você tá me ouvindo? Ah, que pena. Eu acho que é a minha internet que tá ruim. Não, me ligaram aqui, é coisa de operadora. Eu tá devendo conta atrasada. Aí. Fica ligando o povo o dia inteiro. O que eu tava falando é que tem mãe que fala na mesma frase assim: filho, não pode subir aí, não pode. Que saco, eu já falei que não pode. Quer saber? Sobe logo, antes que eu me arrependa. Aí você fala assim, ué, isso não é inconsistente demais? Isso é muito inconsistente, né? É bizarro. Olha, Isabel, assim, não é por mal que as pessoas fazem isso. É óbvio que não é por mal. Ah, eu vou falar, isso é uma palhaçada sem fim, né? Não estão levando a sério. E a outra coisa é o seguinte, olha, aí a pessoa fala assim, Ítalo, é óbvio que não, isso aí nem parece você fazendo esse post. Porque, como assim? Você não vai dar um monte de ordem para a criança? A criança vai virar um tirano. Fala, primeiro que não vai. Segundo que isso é a explicação pela qual a criança, quando chega nos 10, 12 anos, ela não te suporta mais, ela não te obedece mais, ela não te suporta. E quando ela vai para a adolescência, a primeira coisa que ela faz é arranjar um namoradinho falando de casa o dia inteiro. Porque óbvio que ela não vai querer ficar nessa casa onde você só tem comando bruto, estúpido, né? E autoritário. Ela não vai querer ficar, você tá entendendo? Então, o que acontece? Fica dando ordem pra cacete pra filho, apurrinhar o filho, ó. Assim, ó, tem uma frase lá que é assim, ó, não apurrinheis vossos filhos. Você quer sabedoria da escritura, você tá entendendo? Não apurrinha as crianças, cara. Criança apurrinhada é igual família ansiosa e adolescente que foge do teu lado. É óbvio que é isso. Então, assim... E falar em não apurrinhar não quer dizer que você não vai dar direcionamento, né? Você vai sim, mas quando for necessário. E não a toda hora. E vou te falar, a grande questão é a seguinte, o que acontece? É óbvio que numa família que não tem a rotina macro bem estabelecida, os microcomandos múltiplos são muito necessários. Né? É claro. Se você não sabe assim, ó, as coisas não estão estabelecidas de antemão, com previsibilidade, a criança sabe, nem a criança nem você, nem a criança nem o pai. Então é claro que quando você tem uma coisa assim, ó, mais bem estabelecida, mas ó, tá claro na minha cabeça, tá claro para a criança qual que é a rotina mínima dela. Isso. Esses microcomandos neurônicos, esses microcomandos assim absurdos, eles cessam. A necessidade deles cessa. Assim, é um ou dois. Sei lá, escovar o dente toda vez depois da refeição. Se já é natural, você não tem que mandar o filho ir. Você não vai. Ele já né? Tá na hora. Tem que estar bem estabelecido, né? A coisa tem que estar prevista de algum modo. Então, claro, a criança, essa é uma coisa para pai e mãe. Criança não tem relógio, criança não sabe ver hora, tá? O que a criança sabe? A criança sabe o que vem antes e depois. Isso ela sabe. Mas ela não sabe o que vai fazer 4 da tarde. Ela sabe que depois do lanche, ela brinca. Depois da brincadeira, ela toma banho. Depois de tomar banho, isso ela consegue gravar. Ela não sabe o que faz 4 da tarde, não sabe o que faz 6 da tarde. Criança não tem relógio. Criança não tem relógio. Te ligaram de novo aí? Criança sabe o que vem antes e depois. Né? Isso ela sabe fazer. Então, é claro, né? Se essas coisas não estão bem estabelecidas, esses comandos múltiplos e aleatórios, eles vão se tornar mesmo o fio condutor do princípio educacional. Isso não é um princípio educacional. Isso é um princípio
esse é um princípio tapa-buraco, reativo. Isso não é educacional, isso é reacional. É claro que vai ficar um inferno. A criança vai ficar desestabilizada. Tu vai ficar desestabilizado, é óbvio, né? É claro. E né, nesse cenário de falta de estabilidade, também tem o dia que os pais estão bem e o dia que os pais estão mal. E no dia que estão mal, eles reagem mais à situação fora do controle. Né? Porque tem um fora do controle que você está com paciência, mas tem dia que está fora do controle e você está sem paciência. Por isso que é bom manter essa rotina nesse sentido, né? Claro. Para escapar dessas horas. Sem dúvida, porque você não depende não depende do teu estado de espírito, essa coisa, né? Claro. Senão o filho vê essa instabilidade, né? Às vezes ele manda, às vezes eu que mando. Às vezes ele manda, às vezes eu que mando. Tem muita criança mandando nos pais hoje em dia. Claro, exatamente. Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos, e a gente está falando sobre adestramento de cachorro, né? Não fiquem bravos se eu estou botando na mesma frase adestramento de cachorro e educação de filho. Mas, enfim, ele tá falando o seguinte, uma amiga minha, a Amanda, né? Ela tem um daqueles cachorrinhos que parecem cachorrinho de pelúcia, sabe aquele cachorrinho assim, pequenininho, fofinho, a coisa assim, Eu até conheci ontem a cachorrinha dela, a gente se encontrou por acaso na rua. E bonitinha, é um Spitz alemão, tipo aquele Lulu da Pomerânia, né? Pequenininho, pequenininho, fofo demais. O que acontece? Como aquele bicho, ele é muito pequenininho, muito fofo, muito pequenininho, é muito difícil você conseguir, através da força, porque esse é o princípio de adestramento, um dos princípios de adestramento, né? Através da força você conseguir subjugar aquele cachorro. Você nem consegue fazer, porque ele é tão fofo. Como é que você vai fazer aquilo com ele? Não consegue fazer, né? Então o que acontece? Tem um instinto primitivo ali. Cachorro serve para quê? Para dominar território, porra. É para isso que cachorro serve. Cachorro domina território. E se o outro animal ele não é mais forte do que o cão, quem vai dominar o território é o cão, é o cachorro. Como aquele cachorro é muito bonitinho, muito pequenininho, você nunca faz nenhuma força de dominar território. Então é por isso que, em geral, pincher, esses cachorros muito pequenininhos, eles são, assim, o demônio, né? Assim, eles tomam conta da casa, eles tiranizam tudo. Porque não está mostrando que é a autoridade do território. É claro que a autoridade, num princípio desses de disputa animal, ela é sempre através da força. É sempre através da força. Por exemplo, se você tem um pitbull ou um doberman, você não tem a opção. Você não tem essa opção. Você, alguma hora, você vai ter que subjugar um animal pela força. Porque se o pitbull ou o doberman dominarem o território, eles te matam. Você está entendendo? Porque eles são grandes, eles machucam, eles te matam. Né? Agora, olha só, existe um princípio de dominação também no ser humano que não é através da força. Né? Tem um princípio de dominação do ser humano que é o amor benévolo e constante. É assim que se constrói um território no qual os outros caminham segundo a tua autoridade. Ora. Né? Se essa demonstração de amor benévolo e constante ela não se estabelece na relação de pai e filho, ou seja, se não é constante, esse aqui é o grande problema. Se não é constante, a criatura que está sobre o teu território, que está no teu território, ela não tem estabilidade, ela não tem segurança, ela não fica estável, ela vai ficar ansiosa, ela não vai se subjugar à tua autoridade. Então, ela vai te tiranizar, que é o que você está falando. A criança vai virar uma tirana. Ela vira uma tirana não é pela falta de ordem e comando que você dá, porque se você parar para pensar bem, está toda hora apurrinhando a paciência dela. O que falta é uma constância no amor benévolo. Essa é a merda que falta. Né? Então, assim, a primeira coisa que tem que ver, é você falou, Isabel, assim, se não é constante, se as intervenções não são constantes, né, é claro que eles vão virar uns pequenos tiranos. Porque, olha, se esse território, presta atenção aqui, primitivamente falando, se esse território não tem um rei, esse trono está sob disputa. Então, eu vou lá e vou tomar essa coroa. Você está entendendo? Isso é princípio primitivo da vida. Então, é óbvio, esse território tem que ter uma coroa. A coroa dos territórios humanos, ela não se estabelece nas relações familiares por força, mas é por amor benévolo e constante. Essa que é a coisa. Né? Então, é óbvio, quem que tem a coroa na cabeça? Aquele sujeito que ama mais de modo benévolo e constante. Ponto. Né? Não vai ter tirano. Se esse é o expediente habitual da casa, não tem tirano. Né? Não tem pequeno tirano, como o pessoal fala. Então, foi isso que o pessoal não entendeu no post. Né? Você, então, se você não dá ordem, quero ver, vai nessa. Meu filho, eu vou nessa, eu tenho uns 9 anos e meus filhos não são nenhum deles, são pequenos tiranos. Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho 6 no caso, né? Não sei se você sabe. Eu tenho 6 filhos, né? Então, eu tô observando isso de algum tempo com alguma atenção, né?
Muito bom. É isso aí. Muito bom. Que mais, hein? Eu fico sem palavra quando você fala, sabia? Porque você dá uma aula incrível. Sabe o que que eu lembrei? De uma vez que Ah, você me ensinou como é que funciona o bullying, né, nas escolas. Que é bem com essa história mesmo é isso de aí. se não tem ninguém no trono, a criança vai querer esse trono, né? Se a professora não tem a É. coroa, né? A grande coisa do bullying, né, Isabel, assim, o pessoal hoje chama de bullying qualquer coisa, né? O bullying é aquilo, assim, o pessoal começa a chamar de bullying que é chacota, né? A chacota, ela não é o bullying. A chacota é o quê? É o início do domínio da linguagem. Quando a gente começa a dominar a linguagem, a gente tende a marcar certas características. A gente vai se Ah, ela é comunicando, baixinha. a gente se comunica por caricatura. A gente está estabilizando os símbolos. E é claro que, bem, tem gente que é baixa, tem gente que é alta, tem gente que, enfim. E a gente vai estabilizar esses símbolos ali. Então é normal a gente falar, é normal as crianças estão começando a dominar o princípio da linguagem, se comunicar através de caricatura. Que é daí que vem os apelidos, a maior parte dos apelidos vem daí, né? Enfim, isso não é bullying, isso é domínio da linguagem, né? Isso é domínio da linguagem. O que é o bullying? O bullying é um princípio de formação de sociedade. Toda sociedade, miticamente e na prática, ela se funda ela é fundada através do sacrifício de um bode expiatório. É sempre assim, né? Então, Ih, de novo. Ih, parou de funcionar. Tá funcionando para vocês? aqui, o pessoal tava. Deixa eu voltar aqui porque me Oi. ligaram de novo. Me ligaram de novo aqui e cortou. Cara, é Aqui. impressionante, assim, esses telemarketing, bicho, é um saco, né? É impressionante, assim, é um É. dia inteiro ligando. Então você tem uma sociedade se formando. A sociedade se formando, ela não tem uma autoridade clara. Isso é o princípio, né? Se não Ixi. tem... Tá pegando aí? Eu acho que tá indo, né? Vai, vamos. Então, vamos lá. Se a gente está formando uma sociedade, é porque a sociedade não tem um líder claro, né? Não tem um rei, não tem um príncipe. Se tivesse, já teria uma sociedade formada. Então, no princípio de formação de sociedade, é que a gente não tem uma autoridade clara. Ora, quem de fato nos representa? Isso não fica claro. Quem nos representa na prática e quem nos representa simbolicamente. Então, o princípio de formação de comunidade é sempre assim. Olha, aparece um sujeito, que é o bode expiatório, no qual a comunidade projeta os seus males, projeta os seus pecados e o sacrifica. Uma vez que ele é sacrificado, ele é morto, a sociedade nota que ela cometeu um crime e passa a cultuar aquele sujeito. Todo o princípio de formação de sociedade é assim. Olha, a sociedade cristã como foi feita? Quem era o bode expiatório diante do qual foram projetados todos os pecados? O Cristo, né? Sacrifício de Rômulo e Remo, a própria Antígona, do Sófocles. Assim, toda a formação de sociedade tem um sujeito que é castigado, que é punido. Ora, quando a gente começa um ano letivo, você tem um princípio de uma formação de microsociedade ali. É uma pequena sociedade da sala de aula que está se formando. Não é isso? Está se formando. Se o professor não tem autoridade, se a direção não tem autoridade, né? Se o professor não tem autoridade, se a direção não tem autoridade, aquela comunidade não tem autoridade. Né? Não tem autoridade ali. Então, é normal que aqueles moleques eles escolham um bode expiatório. Esse bode expiatório é o tal do moleque ou da garota que sofre o bullying. Entende? Isso é o bullying. É aquela criatura que foi escolhida para que a comunidade colhe todos os seus pecados, seus crimes, suas maldades, suas deficiências, suas fraquezas. Ou seja, o bullying é um princípio 1000 vezes mais grave do que a chacota. A chacota é normal, todo mundo se acostuma com isso. É que tudo vira bullying hoje em dia, né? Mas o bullying é 1000 vezes mais, é 1000 vezes mais do que, é 1000 vezes mais grave do que a chacota. E é claro, como é que você cuida, como é que você reverte o princípio de bullying? Quando você estabelece uma autoridade, né? Uma autoridade. Então, o professor tem que ser E a autoridade. autoridade dentro de sala de aula também é o amor benévolo, né? No Pois fim das então, contas. É uma atitude da essa que é a grande professora. questão, né, Isabel? Assim, o professor hoje, ele foi instruído dentro de uma ideia que é uma ideia que só traz prejuízo.
né? Que aquela ideia assim, olha, vê se todo mundo já não ouviu isso e vê se a gente não acha isso bonito até. Que é o seguinte, olha, o professor fala, não, 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 eu não vim aqui ensinar. Quem sou? Não, eu não vim aqui ensinar. Eu vim aqui facilitar o conhecimento. Nesse processo, né, eu aprendo, ensino, e a gente mutuamente fala, ô, rapaz, mas que terror, mas que terror. Porque olha só, se um sujeito de 28 anos entra numa sala de aula com um moleque de 12, e esse homem de 28 anos, essa mulher de 28 anos, ele não entende que ele tem uma autoridade real, que a própria experiência de vida deu para ele, que ele tem uma autoridade real, que o estudo deu para ele, e se não transmite isso na relação, é óbvio que aquelas moleques de 12 anos vão olhar para aquele pastel, para aquele panaca, e falam, você com 28 anos, tu vai aprender comigo, campeão? Então tua vida deu errado mesmo, hein? E assim, porra, você tem 28 anos, campeão, e tu vai aprender com um zero à esquerda de 12? Eu não vou. Apartai-vos de mim, assim, apartai de mim, eu não quero saber de você. Ele perde a autoridade. Isso é um crime que fizeram com nossos professores. Ou o professor entra na sala de aula sabendo que ele é o pontífex, ele é a ponte entre a escuridão e a luz. Ele é a ponte entre a ignorância e a sabedoria. Ele é a ponte entre a desesperança e a esperança. Ou ele entra na sala de aula sabendo que ele é essa ponte, ou toda a autoridade necessária para o processo de condução pedagógica vai estar assim, lesada na base. E vai acontecer o que acontece no nosso país. Índice de analfabetismo funcional altíssimos. Índice de desrespeito altíssimo. Índice de falta de amadurecimento altíssimo. Índice de depressão, ansiedade altíssimo. Olha, é claro, isso é um horror, é uma tragédia. É uma tragédia que fizeram com nossos professores. E poucos deles conseguem, de fato, assim, olha, não é ruim. O problema do professor, ele acha que é ruim. Poucos professores entendem assim, cara, não é ruim eu sentar aqui na cátedra da autoridade. Não é que não é ruim, mas é necessário para o meu aluno. Sem isso eu estou fazendo estelionato. Sem isso, assim, eu não estou entregando para ele o que é necessário entregar. Eu brinco nos meus cursos. Eu falo assim, olha, meu curso presencial, né? Eu não sei se eu falei isso na turma que você participou, Isabel, mas eu falo no meu curso presencial, olha, esse curso aqui custou R$4.000 para você, né? Se eu vier aqui e falar assim, eu vim aqui ensinar e aprender, eu vim aqui ensinar e aprender, eu falo, olha, você tem o direito de me cobrar R$4.000 também, você tá entendendo? Eu vou ter que devolver o dinheiro para você. Porque, porra, se você tá me pagando, é porque eu tenho que te ensinar. E virou muito moda, né? Acho que entre as mães e educadoras falar isso. Eu vejo muita mãe postando até como algo inspirado, né? E para inspirar outras, falando, eu aprendo tanto com o meu filho. No fim das contas, eu acho que elas querem dizer que aprenderam com a maternidade, com o novo papel de ser mãe. Mas não é que está aprendendo com o filho. Não aprende com o filho, você não aprende nada com o filho. Assim, não. Eu aprendo sim, eu aprendo ser uma pessoa melhor. Eu falo, isso não é ele que está te ensinando, meu filho. Isso é você que está fazendo, você está entendendo? Não está ensinando nada. Ele tá ensinando... Pelo contrário, meu amor, o que ele está fazendo? Ele tanto te provoca na impaciência quanto na paciência. Ele tanto te provoca, né? Ele não tem recursos internos para te ensinar. Aprenda isso. Isso é uma transferência de responsabilidade brutal. Isso é uma transferência de responsabilidade brutal. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o teu amadurecimento. Nenhuma. Quem tem é você. Né? A criança não tem nenhuma capacidade de te ensinar. É você que puxa os recursos dentro de você. Né? Nas coisas que você leu, que você estudou, que você viu, que você vivenciou e aplica naquela relação. Não é ele que está te ensinando nada. Né? É claro que a gente entende que estão querendo dizer. Estão querendo dizer isso. Mas aí diz, não, meu filho me ensina muito. Se de fato o teu filho te ensina muito, cara, você tem 2 anos de idade. Você tá entendendo? É complicado. Não é o caso. Não é o caso. Não, o caso é que você não tem 2 anos de idade. Você tem 28, 30, 40, sei lá. Né? E o pior é que o filho pode acreditar, né, nessa autoridade dele e começar a dominar essa casa. Mas no final, você vai acabar acreditando. É isso. 9 anos, 12 anos... Ainda mais se ele for um colérico, aí já era. Ele vira o líder da casa. Ele vai virar, mas veja bem, é que é um líder, né, Isabel, assim, é um líder de 10 anos. O que vai... Na prática, ele não lidera nada. Todo mundo sabe que ele não lidera. Só que é aquilo, os pais não conseguem dar limite, o dar limite também é uma figura de linguagem, né, porque não existe o de dar limite, né. Os pais não conseguem abordar aquela criatura ali. Ou seja, no final de contas, eu não acredito muito em técnica educacional.
né? Eu acredito assim, numa visão de fundo, uma visão de fundo antropológica, na consciência dos valores claros, e ali, com isso na cabeça, na primeira coisa, quem é autoridade é o pai e a mãe. Sim. Autoridade é a capacidade que você tem de amar benévola e constantemente. E o filho está ali para ser protegido e guardado por você. Né? Ele não vai tomar partido em nada que ele não tenha responsabilidade depois de arcar com as consequências. Aquela criatura ali é um bichinho que, se você deixar largado no canto, morre. Existe uma desproporção de poder, portanto, brutal, que não tem nenhuma espécie de mamífero. Né? A espécie de mamífero onde tem a desproporção de poder mais brutal é no ser humano. Não é à toa que o ser humano é esse bicho diferente de todos. Né? A gente, eu costumo falar assim, para que serve uma criança de 2 meses? Para que serve uma criança de 2 meses? Né? Ela serve para ser amada, para você amar. Só para você amar, só para isso que ela serve. Não serve para nada. Né? Não para nada. Ela só serve para você amar, para você notar o seguinte, cara, é capaz de aparecer no meu peito um movimento diferente desse movimento habitual que eu tenho de ser preguiçoso, invejoso, mal. Aparece um movimento no meu peito muito estranho. Eu olho para esse moleque assim e, caralho, eu cuido, eu quero amar, né? E acontece isso. Para isso serve uma criança. É daí que vem toda a autoridade paterna. Então, assim, e materna. Se a gente tem essa visão de fundo, todo o resto é diluído. Todo o resto pode ser de um jeito, pode ser de outro. Eu estava conversando com uma mãe esses dias no curso e ela estava... Isabel, é o problema de mãe, né? Ela estava assim, ó, desesperada porque o filho não comia sopa. Isso era a questão da vida dela. Eu entendo as mães. As mães são o bicho mais ansioso da face da terra. Sim. Né? Agora sim, olha, vou te falar. Eu falei pra ela, ô Flor, não sei se você sabe, eu não como sopa. Entende? Assim, e tu tá aqui, né, me admirando, me ama, bate foto, acho o máximo. Assim, cara, não vai acontecer nada, você tá entendendo? Assim, tem que escolher as guerras a lutar. Assim, mãe é mal assim, meu filho não come feijão. Eu falei, mas tá dormindo bem? Tá ganhando peso? Tá. O moleque, ele tem amigo? Tem. O moleque tem bem no colégio? Tá. Olha, eu vou te falar. Esquece essa porcaria. Esquece isso, né? Esquece isso, você tá entendendo? Você deixa o moleque não comer feijão. Isso não vai fazer diferença. Não, mas ele vai virar um mal criado. Mas a questão é a seguinte, ele não está mal criado. Você está me contando que ele não está mal criado, você tá entendendo? O que você está se pegando nisso? O que você está se pegando nisso? É mãe. Mãe é um bicho preocupado. Para a gente levar mais leveza para essas famílias, né? Porque também tem isso. Fica um dia a dia muito pesado. Nossa, quando você quer que ele coma tudo, que ele faça tudo do seu jeito, e no final ele é um ser humano que tem, né? Às vezes ele tem as escolhas dele, ele pode não tomar a sopa no fim das contas. Eu acho que sim, assim, a gente só acha, né, Isabel? A gente não sabe. Essa que é a coisa assim, ó, não sei. Eu não sei qual o impacto, qual é o desfecho relevante educacional de tomar sopa ou não tomar sopa. Como eu não sei, olha, eu não vou criar um cavalo de batalha aqui. Essa que é a coisa, né? Eu não vou criar um cavalo de batalha aqui. Mas as mães são muito nervosas. Elas não sabem assim, pegar o que é o princípio da coisa. Por isso, ó, quer saber um princípio? O princípio é o seguinte, ó, televisão pra caramba, videogame pra caramba, iPad pra caramba, são princípios. Faz mal pro teu filho. Quer arranjar um problema real para você tentar consertar? Desliga as telas. Isso é um bom problema. Você quer arranjar um problema bom para você, que isso aí vai fazer diferença na educação dele? Desliga as telas. Né? Agora, eu vi que a Fêmea tem, né, um curso sobre desligar as telas. Eu achei ela gravou uma aula esses dias. Ali. E a gente, nesse dia da aula dela, a gente até conversou bastante antes por telefone, para falar um pouco desse assunto. Tem um princípio no fundo disso tudo. Né? Tem um princípio no fundo disso tudo. Não é assim, simplesmente desliga a tela e pronto, porque a gente não acha legal. Não, nada disso é feito assim. Tem um princípio ali no fundo. Né? Porque aí você sabe onde essa estrada vai levar. E você não quer que seu filho vá por essa estrada. Exato. Agora, comer feijão... Quando você sabe o fim e não gosta de para onde ele está indo, você redireciona. É isso aí. Exatamente. Então, essa coisa da autoridade paterna, ela é mais simples do que parece. É um amor benévolo e constante. Né? Isso. Virou. Eu acho que eu tô ficando sem bateria. Ai! Eu vou ter que desligar aqui. Obrigada, Doc. Tá bom, fica com Deus, Isabel. Obrigado. Beijo. Ai, voltei. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Beijo.